Olares, meus amorinhos, mais uma vez vamos para uma aula gravada. Essa aula eu confesso que se fosse em sala de aula, utilizando quadro, utilizando recursos assim mais dinâmicos, a gente ia aprender mais facilmente, bem mais rápido. E vocês iam perceber que não é difícil, é bem simples. Mas em tempos de pandemia, a gente vai se virando como dá, ok? Então vamos lá. Ligações químicas. Eu coloquei a aula completa para que vocês possam rever caso tenham dúvidas, ok? Conceito. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. O que é estabilizar-se eletronicamente? Significa dizer que os átomos eles vão perder ou ganhar ou compartilhar os seus elétrons, tá? A gente não vai mexer com prótons nem nêutrons. É só os elétrons que vão aí se movimentar. Esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, adquire a estabilidade de um gás nobre. Gás nobres são aqueles elementos que estão na família 8A ou grupo 18 da tabela periódica, em que todos esses elementos dessa família, classificados como gás nobre, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada que um átomo apresenta de elétrons, ok? Vamos ver 3 tipos de ligações que esses átomos vão realizar. A primeira ligação iônica. Acontece entre metais e elementos muito eletronegativos, a metais e hidrogênios. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions. Desculpa, gente. Que são íons positivos. E os ametais e o hidrogênio ganham elétrons, tornando-se ânions, íons negativos. Observação. Fique atento ao fato de que o átomo que ganha elétron vai se tornando um íon com sinal negativo. E que o átomo que perde elétron fica com sinal positivo. O que é isso? Eu tenho lá uma ligação e está entre átomo de cloro e hidrogênio. Um exemplo. O cloro é da família 7A. Ele tem 7 elétrons na sua última camada. O hidrogênio é da família 1A. Ele tem 1 elétron na sua última camada. O que acontece? Acontece que se eu for olhar dessa forma, bem teórica, assim, quem tem menos elétrons na última camada, eles tendem a perder, tendem a doar esse elétron. Então, quando ele perde, quando ele doa, ele vai se transformar em íon positivo, ou seja, ele está perdendo um elétron, ele está ficando menos eletronegativo, então ele vai ficar com um sinal de mais, que significa um íon cátion. Quem está recebendo elétron está ficando mais eletronegativo. Então, ele vai ficar com sinal de menos, porque ele está ganhando esse elétron, certo? Vamos entender aqui no exemplo. Eu coloquei o exemplo aí, ó, NaCl. A gente fez isso na aula ao vivo, mas vamos entender aqui bem direitinho, na calma. Primeiro, para a gente fazer uma ligação química, precisamos saber a que família esse elemento químico pertence. Então, ó, Na pertence à família, Na é o sódio, pertence à família 1A ou grupo 1. Enquanto que o cloro, que é esse Cl, pertence à família 7A ou grupo 17. Sabendo disso, já fica subentendido que é a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada. Então, o sódio, que é o Na, se é da família 1A, ele só tem 1 elétron na última camada, enquanto que o cloro, que pertence à família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Então, no tipo de ligação iônica, quem tem menos, bem menos, tá? Vai perder elétron.
Então, é mais fácil o cloro ganhar um elétron para se estabilizar com 8 elétrons do que o sódio ter que ganhar 7 elétrons para poder ficar estável com 8, não é verdade? Então, aí, vocês de cara já vão perceber que o sódio vai ter que doar, vai ter que perder o elétron para o cloro, certo? E aí, ó, o cloro ganhou, ele recebeu o elétron do sódio, ficando estável com 8 elétrons na última camada. E o sódio, professora, ficou sem nada? Não, ele eliminou a última camada, mas a camada anterior, tá? Ficou com 7, ok? Então, a gente representa assim, ó, o que eu falei dos íons e dos cátions. Se o sódio perdeu um elétron, então ele ficou mais positivo. Se o cloro ganhou um elétron, ele ficou mais eletronegativo. Então, já que o sódio doou o elétron para o cloro, a gente representa, tá? Outra fórmula de representar aqui, outra forma, é botando uma seta do sódio para o cloro, porque aí fica subentendido que o sódio doou um elétron para o cloro. Vamos aqui agora para outro exemplo, tá? O NaO, que é o sódio e o oxigênio. Então, a gente já sabe que o sódio pertence à família 1A, então subentende-se que ele só tem um elétron na última camada. E o oxigênio, ele pertence à família 6A, ou grupo 16, subentende-se que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, qual dos dois é mais fácil aí ganhar ou perder elétrons para ficar estável? No caso, é mais fácil o oxigênio receber 2 elétrons para se estabilizar, para completar seus 8 elétrons da camada de valência, do que o sódio ter que ganhar 7, não é isso? Só que tem um porém. Nesse exemplo aí, nós temos um átomo de sódio. Por mais que o sódio doe esse único elétron que ele tem na última camada, nem ele se estabiliza, quer dizer, ele se estabiliza, né? Mas o oxigênio não se estabiliza, porque ainda vai ficar faltando mais um elétron para completar os 8. O que acontece nesses casos? Vai ter que acrescentar mais um átomo de sódio, já que ele tem um elétron na sua última camada, e já que o oxigênio precisa de 2, então cada, né, elétron, cada átomo aí do sódio tem um elétron, então ele vai ser doado para os oxigênios, tá? Para o oxigênio, desculpa. Então, ó, como é que vai ficar, ó. Opa. O oxigênio vai receber um elétron de cada átomo de sódio. Então, ele recebeu um elétron de um sódio, ficou 7. Recebeu o outro elétron do outro sódio, ficou com 8. Professora, e os átomos de sódio? Também se estabilizaram, porque a gente está falando da última camada, tá? Então, a outra que ficou vai ficar com 8. E o oxigênio ficou estável com 8 elétrons, tá? Então, ó, você vê aí que o sódio, na representação molecular, o sódio, que é o Na, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou 2 vezes mais positivo. O oxigênio ganhou 2 elétrons. Então, ele ficou 2 vezes mais eletronegativo. Eu posso representar também, ó, sem esses íons que se formaram e coloco apenas o quê? As setas. Então, o sódio, ele doou 2 elétrons, ou seja, 2 setas para o oxigênio. Fica subentendido, certinho? Ligação covalente. As ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons, em virtude da baixa diferença de eletronegatividade entre os elementos ligantes. Eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares eletrônicos, para assim ficarem estáveis, de acordo com a regra do octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nos elementos simples, como cloro 2, H2O2, que são gases, tá? E também nas cadeias carbônicas. Então, aí, um exemplo de uma ligação covalente é a molécula da água, H2O.
Então, a gente vai procurar saber o quê? Primeiro, para fazer ligação, procurar saber a que família cada elemento químico pertence. Então, o hidrogênio pertence à família 1A, então, subtende que ele só tem um elétron na última camada. O oxigênio, a gente já viu, família 6A, subtende que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, as ligações vão ocorrer para que ocorra a estabilidade de que tem 8 elétrons na sua última camada. Porém, o hidrogênio ele foge à regra. O hidrogênio ele é um elemento químico que se estabiliza com 2 elétrons ao invés de 8. Então, no caso aí, pessoal, tem 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio precisa de 2 elétrons para chegar na regra do octeto. Porém, se cada hidrogênio doar o seu único elétron, eles vão ficar perdendo, né? Não vão se estabilizar, vai ficar faltando. Então, como o oxigênio, se doar, também vai ficar faltando para ele ficar completo, então, nem doa, né? Então, não pode perder nem ganhar elétrons. Nesse caso, vai compartilhar. Então, ó, vai ter um compartilhamento, uma divisão aí de elétrons. Então, o hidrogênio vai compartilhar o seu elétron com o oxigênio, tá? Então, esse hidrogênio, ele está estável já. Se você vê, ó, pela regra, no caso, o hidrogênio se estabiliza com 2, tá? Então, esse hidrogênio está estabilizado, já está estável. Mas o oxigênio só tem 7, se você contar o todo, tá? Então, o outro hidrogênio vai compartilhar o seu elétron. Ele também ficou estável. E agora todos estão estáveis. Se você contar os 4 elétrons do oxigênio, mais os 4 que estão ligando aí, ó, vai ficar com 8. E os hidrogênios estabilizam com 2, também estão com 2. Todos aí felizes, ok? E aí a outra fórmula da gente representar sem aqueles elétrons é apenas com os palitinhos. Por quê? Porque lá no conceito de ligações covalentes diz que é o compartilhamento de pares de elétrons. Então, cada palitinho aí que está ligando é um par de elétrons, tá? E a gente também pode representar na forma escrita aí, ó, na molecular, o hidrogênio fazendo uma ligação com o oxigênio, mas não é uma seta, tá? É um traço, porque seta significa que ele está doando, e o traço que está compartilhando, que está dividindo, tá? Então, aí os hidrogênios estão compartilhando os elétrons com o oxigênio. Estão todos compartilhando entre si. Outro exemplo seria o gás cloro, tá? Que aí é o cloro 2, então são 2 átomos de cloro. Então, eu representei assim para que vocês entendam que o cloro pertence à família 7A, então eles têm 7 elétrons na última camada. Então, se são 2 átomos de cloro, cada um dos cloros vai ter o quê? 7 elétrons, tá? Mas cada um precisa de 1 para ficar com 8. Então, eles vão ter o quê? Que compartilhar, vão dividir um par de elétrons. Então, agora, se você contar todos os 2, vai estar com 8, ok? E aí, a gente pode representar sem os elétrons, apenas com um palitinho aí, no caso. E já fica fácil de entender que o palitinho representa o quê? O par de elétrons. E na forma molecular escrita, tá aí os 2 átomos de cloro ligados por um traço, tá? Indicam que eles estão dividindo um par de elétrons. Vamos agora para ligações metálicas. Essas ligações metálicas a gente vai ter uma forma mais teórica, tá? Esse tipo de ligação acontece entre metais, formando o que chamamos de ligas metálicas. Eu até falei na aula ao vivo sobre o aço inox, tá? Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica. Tem outros autores que chamam de mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. Então, é como se esses elétrons estivessem soltos. Então, eles formam tipo uma nuvem, tá? Isso é átomos de metais entre si, tá?
que aí cada um vai ter esses elétrons livres, e aí por essa nuvem, por esse mar, já indicam a ligação metálica. Características dos elementos metálicos. Eles são bons condutores de eletricidade e calor. Então, se você colocar um metal em alguma coisa que esteja ligada, por exemplo, né, os meninos pequenininhos, as crianças pequenas vão colocar uma chave ou um pedaço de metal dentro do buraco da tomada. Ele vai conduzir eletricidade, vai sofrer um choque, né? Se eu deixar, como eu falei na aula ao vivo, um garfo ou faca sem cabo, né, sem ser revestido de metal lá, um garfo de metal, vou colocar numa frigideira, com a superfície metálica, tá lá esquentando. Se eu pegar, ele também vai receber. Então, facilmente o calor ele é conduzido por superfícies metálicas. Pontos de fusão e ebulição altos. Se você for tentar derreter alguma coisa de metal, você vai ter que colocar muito calor, vai ter que esquentar muito até ele derreter, certo? Resistentes à tração. Ele é resistente a puxões, tá? Um exemplo, o elevador ele sobe e desce, carregando peso e não se rompe facilmente, tá? Cabos de aço, por exemplo, né? É muito utilizado, né? Para poder suportar muito peso, ou seja, tração, a puxões, tá? Os metais, quando polidos, apresentam brilho. Os metais, eles são maleáveis, você consegue moldar, você consegue facilmente, né, realizar esculturas, por exemplo, tá? Ductibilidade seria a capacidade dos metais formarem fios metálicos. E sectibilidade é a capacidade que os metais têm de formar lâminas, ok? Então, gente, a aula termina por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure no privado, certinho? Beijo.